Ora, a política da Escola de Frankfurt não é apenas de destruição do capitalismo, é a destruição de tudo exceto eles. É a proposta mais cruel, mais sádica que alguém já fez. E até hoje ninguém percebeu isso. Por quê? Porque os homens da Escola de Frankfurt jamais pertenceram ao Partido Comunista Soviético. Então todo mundo diz, não, eles são comunistas, mas eles são mais moderados do que Stalin. Fala, não, Stalin comparado com eles era um doce de coco, era um anjinho. Stalin nunca disse que era para destruir tudo que existia de bom. Eles disseram. Ele é por trás de todo bem existe o mal. Para dar um exemplo de coisa ruim que eles desejavam destruir, Michel Foucault, que foi um discípulo deles e até radicalizou a proposta deles, ele era contra as pessoas terem paz. Ele achava que a pior coisa do mundo é a existência de paz. Por que para nascer nós precisamos de um pai? Que coisa mais injusta. Nós precisamos acabar com isso. Você vê que isso ele era contra o capitalismo? Não. Ele era contra o capitalismo, contra o socialismo, contra a natureza, contra a história, contra tudo. Só não era contra ele mesmo. Pierre Magnard, que sim, é um grande filósofo, foi colega dele, amigo dele, disse, ele sempre foi louco. E, no entanto, as pessoas leem. Claro, o Michel Foucault não é nenhuma besta, de vez em quando ele tem umas intuições brilhantes sobre isso, sobre aquilo. Mas essa é uma característica dos... A diferença fundamental entre a filosofia antiga e medieval e a filosofia moderna é o seguinte. Em geral, os filósofos antigos, como Platão e Aristóteles, eles têm razão no conjunto e eles erram um monte de detalhes. O de hoje é o contrário. Eles erram no conjunto, mas acertam em um monte de detalhes. Se você lê as obras de Karl Marx faz análise brilhante sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Quando você vai ver o conjunto, não faz sentido nenhum. E o Michel Foucault, a mesma coisa. Michel Foucault faz análise, por exemplo, sei lá, faz análise do quadro Velázquez, das meninas. A análise é brilhante, claro, mas o conjunto da filosofia do Michel Foucault não faz o menor sentido. E ela é baseada no quê? Na maldade. Este é o ponto. Nós não podemos aceitar essas pessoas como interlocutores genuínos. Dizer, não, eu sou apenas contra as suas ideias, mas vou preservar a sua pessoa. Fala, não, meu filho, as suas ideias até que são boazinhas, que não prestem a sua pessoa. Isto, eu disse muitas vezes, no debate com o João Pedro Stedler, que era o chefe do movimento do Sem Terra, tive um debate com ele na Bienal do Livro, em Porto Alegre, não lembro o ano, talvez minha esposa lembre. 2000 e pouco, E a plateia inteirinha era de membros do MST. E eu falei para eles, olha, eu não sou totalmente contra a sua proposta, a reforma agrária, eu não sou contra essa porcaria do seu líder, esse homem não presta. Eles ficaram assustadíssimos, E daí começaram a vaiar para não poder falar. Peguei o microfone e disse, cala a boca. Todo mundo ficou quietinho. Porque eu conheço a fraqueza dessa gente. Eles são maus para esconder a sua profunda fraqueza. A crueldade deles expressa o medo que eles têm de existir e de assumir a responsabilidade da existência adulta. Eles não querem isso. Eles nunca chegam à maturidade e não querem. Eles querem continuar brincando de que eles são os julgadores da humanidade. Todo o Foro São Paulo é baseado nisso e por isso ele faz sucesso. E por isso, quantas derrotas ele sofra politicamente, ele vai se refazer. Então, o professor Sanchez tem toda a razão. Nós não podemos ser os antagonistas do Foro de São Paulo. Nós temos que destruir o Foro de São Paulo. Destruir para que isso nunca mais se levante, para que ninguém... Veja, hoje em dia o nazismo não é proibido. O comunismo também tem que ser. O Foro de São Paulo também tem que ser. Isso não é política, isso é crime. O sujeito chega lá, nós temos que matar todos os judeus. Isso é política? Não, isso não é política, isso é crime. Nós não podemos... vamos discutir aqui, educadamente. Devemos matar os judeuzinhos, sim ou não? Você acha que tem sentido uma discussão dessa? Não tem nada. Cala a boca, burro, põe na cadeia, tampa sua boca uma rolha. Isso se não condenar a morte logo. Nós não podemos aceitar mais a existência dessas coisas. Não podemos aceitar, vamos dizer, a ideologia criminosa como se fosse uma proposta política. Isso não é uma proposta política. Isso é psicopatia. Isso é crime. Então, esta aí é a minha conclusão. Muito obrigado pela sua atenção.